Fala pessoal, então me chamo Diogo, estamos aqui novamente para mais um videozinho, né, descomplicando a engenharia de software. Hoje eu não vou falar de programação, de código em si, tá? Eu vou falar hoje sobre um processo que faz parte do desenvolvimento de software, que é o processo final, né, que seria a liberação da versão para a produção. Então galera, antes de a gente começar aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Valeu aí. Bom, eu trago esse assunto da liberação da versão primeiro, antes de conceituar, hã, porque eu vejo que muitas empresas, inclusive empresas maduras no sentido de tempo de mercado, ainda trabalham com, de certa forma, um pouco atravessada nessa questão. Obviamente que o que eu vou estar trazendo aqui, não eu não estou aqui dizendo: "Ah, você tem que fazer assim", tá. Então, porque isso é muito particular também do tipo de produto que você desenvolve, tá. Talvez você se identifique, talvez você não se identifique com o que eu vou trazer, porém, eu acho que é válido o exemplo, porque pode ajudar muito, né? E principalmente empresas que trabalham no mesmo ramo que eu, por exemplo, né? Que desenvolvem para outras empresas, né? Eu desenvolvo, no caso, ERP para indústria, certo? Então, meu produto é padrão, tem em todos os clientes a mesma aplicação. Então eu tenho que ter um processo, né, de desenvolvimento que eu consiga atender o melhor possível todos esses clientes e com qualidade, né, sem ter muitos problemas, bugs, enfim, tá. Então tem muita empresa que vai se identificar com o que eu estou colocando aqui, empresa ou gestor de empresa ou, né, às vezes o próprio desenvolvedor vai se identificar com o que eu estou colocando aqui, tá. Então vamos lá. Liberação de versão para produção, do erro à solução, tá? Vamos pegar um conceito aqui, ó. A liberação de versão é um processo que inclui garantir que está tudo testado e pronto para que uma nova atualização fique disponível aos usuários. Isso envolve os passos finais de validação e publicação nos sistemas para que todos tenham acesso à novidade, tá? Então, isso aqui é um conceito, né? Em resumo, liberação da versão é a aplicação pronta para o usuário. Não necessariamente que esteja implantada no usuário, mas está pronta, tá? Então vamos lá, eu fiz um fluxo aqui mais ou menos. Então nós temos assim, ó, o cliente barra usuário, sempre no topo, né? Tirando o momento que você está criando sua aplicação, que você não tem um cliente ou não tem um usuário, após você ter algo que já está no mercado e coisa, é assim que funciona. Quem dita a regra da tua aplicação é o cliente usuário. Por mais que você diga assim, não, eu que mando na aplicação, eu que digo o que, que eu vou desenvolver, você vai desenvolver conforme tendências também. Você não vai desenvolver algo que ninguém vai usar, tá? Então, no geral, é o cliente usuário que manda na sua aplicação. Esse cliente usuário, ele demanda erros ou customizações, né? Pode acontecer bugs, né? Como ele pode também solicitar melhorias, alterações, né? Aqui, obviamente, eu abstraí a questão do desenvolvimento, porque não cabe, não vou falar sobre desenvolvimento aqui, né? Mas aqui no meio dessa faixinha aqui, nós teríamos, né, o desenvolvimento aqui, certo? Aqui seria o desenvolvimento mesmo. Feito, você teria a versão de testes. Essa versão de testes, ela aqui já é o que há, né? Tu gerou a versão de testes, aqui já é o teu controle de qualidade trabalhando nessa versão, verificando possíveis problemas. Indica ajustes e correções a serem feitas. Volta para cá, aqui em cima, né? Os desenvolvedores corrigem e tal, volta para o teste. O ideal é que volte novamente para o teste, né? E fica nesse ciclo até estar correto. O QA deu que está tudo certo, a versão vai para a produção. E o ciclo se repete. Então, em resumo, é isso, o processo de liberação de uma versão, né? Ahn, Agora, o que acontece? Nós podemos ter diversas situações aqui no meio, né? Ah, Só fazendo uma analogia aqui, ó. Aqui eu não estou falando do desenvolvimento, eu estou falando do processo entre cliente e versão de produção. Se observar, isso aqui é um ciclo, isso aqui sempre vai repetir, tá? E em cima disso aqui eu também consigo trabalhar conceitos de agilidade, tá? Como um Scrum,
né, por exemplo. Então, eu consigo, em cima disso aqui, aplicar conceitos de agilidade, né, o Agile, né? Não necessariamente só no desenvolvimento, tá? Eu não vou falar sobre isso, mas é só para dar uma pincelada, tá? Porque tem gente que atribui muito esses conceitos de Agile só para o desenvolvimento, mas o, o segredo, ao meu ver, do Agile, ele envolve todo o processo, tá? Mas vamos lá, isso é só foi um adendo. Agora vamos à pergunta principal aqui, ó. Simples, não? Aí que tá. Vamos responder isso aqui, ó. Não. Certo, galera? Vou botar aqui, ó, letras garrafais. Não. Tudo muito lindo, muito bonito, mas não é nada simples, tá? Vamos lá. Acontece que, neste ciclo, possuímos vários fatores, tá? Cliente ou usuário cobrando uma correção ou adequação, né? Então, por exemplo, nós temos a versão que está lá rodando, deu um bug lá, o cliente está enchendo o saco, precisa corrigir, né? Ou ele demandou uma customização que ele pagou para ser feita, e porque ele pagou, tem que estar pronto o mais rápido possível, tá? Se a empresa depender deste cliente ou usuário, o comercial irá pressionar, e daí aqui entra também é misturado ali com o cliente, porque daí começa a tanto o comercial da empresa ou a gestão da empresa começa a pressionar, dizer assim, não, tem que terminar isso, tem que entregar, precisa para ontem, né? Processos de testes mínimos ou até inexistentes, tá? E assim, galera, não podemos confundir o teste lá, aquele teste automatizado que é feito no código, que o cara vai lá, muito comum hoje, principalmente em APIs, que o cara vai lá, faz lá, e daí cria uma classezinha lá que faz todo o teste da aplicação e tá tudo lindo, bonito, maravilhoso, certo? Na primeira usabilidade do usuário, a hora clica lá num lugar lá meio errado lá, já dá erro na aplicação. Então, assim, aquilo não garante 100% de qualidade, tá? Eu diria que aquilo ali garante uns 50%. Os outros 50% é ideal que se passe por um teste mesmo de usabilidade da aplicação, tá? Se fosse assim, todo mundo fazia, botava lá no Postman, funcionou e tá tudo certo. Mas não é assim que funciona. Liberação de versão no método GoHorse, né? Vamos usar o termo aí que o povo gosta muito de falar, né? E eu botei entre parênteses ali, daí isso vem muito do comercial, né? Libera, senão o cliente cancela, né? Diga que aquele cliente paga a recorrência ou, né, falta uma parte ainda para pagar da customização, pagou lá uns 50% e ainda falta 50%, e se não liberar, o cara não vai pagar, vai cancelar. Então, são alguns dos problemas principais, eu diria, que pode ocorrer, tá? Os fatores, né? Não seriam os problemas, seriam os fatores, tá? Os fatores podem atrapalhar essa questão. Que problemas, quais problemas que possuímos em trabalhar assim? Vamos lá. Alta incidência de erros, tá? Que daí o teste foi mínimo ou inexistiu. Obviamente, tem erros, tem retrabalho, né? Isso aqui é um pepino. Custo, tá? Gestor tá te cobrando, comercial tá te cobrando, mostre isso aqui para ele, ó. Quanto custa o retrabalho, tá? Às vezes a empresa não enxerga, porém o desenvolvedor sabe o retrabalho que está tendo. Mostre isso em horas, né? Um problema muito sério, síndrome da troca de versão. Isso aqui é um pepino, tá? Isso aqui, o que que acontece? Começa a criar animosidade na equipe, né? Tem que liberar a versão, vai dar pepino. Tipo, pode estar assim, a equipe pode estar confiante na questão de assim, não, fizemos tudo certo, tal, mas lá no fundo ela tá assim, vai dar pepino, é de última hora e não sei o quê. E só que isso na equipe é uma coisa, tá dentro da empresa, fechado. O problema é se essa síndrome chega no usuário, no cliente, tá? Digamos eu aqui, ó, trabalho com produto padrão, todos os meus clientes recebem a atualização do sistema. Mudou o sistema, recebe a atualização. Aí daqui a pouco começa generalizado assim, porque tu libera as coisas mais ou menos, e daí assim, para aquele cliente que tinha um problema lá, tu resolveu o problema, mas aquele problema que tu resolveu criou uma série de outros problemas que não, por algum motivo o teste não pegou, não se prestou atenção, e daí
toda a outra tua base de clientes começa a reclamar, pô, deu erro, não sei o quê. Aí daqui a pouco, quando começa a vir versão, o usuário já começa a ficar com medo. E daí ele começa, vai trocar a versão, pode dar problema, isso, aquilo. E daqui a pouco, tu pode não ter problema nenhum, a versão trocou, o usuário já acha que que deu um problema, que alguma coisa mudou, que tem algo que não está funcionando, tá? Isso aqui para mim é uma das coisas mais complicadas que tem, tá? Maior, e aqui sim temos a maior chance de o cliente cancelar realmente, tá? Aqui é no imaginário, né? Libera se o cliente não cancela, depois eu vou entrar no ponto do porquê é no imaginário isso, tá? Eu já passei por isso. E só que aqui sim tu tem a maior chance de o cliente realmente cancelar. Porque se tá vindo pepino, tá dando problema, ele vai cancelar, tá? Como podemos minimizar isto? Com certeza não é usar o Go Horse, né? Enfim. Falando sério, vamos lá. Entender o ciclo de trabalho, a gente precisa ter claro o nosso ciclo de trabalho de desenvolvimento de software. E o desenvolvimento de software não se resume a só codificar. Toda a equipe tem que ter claro, todo mundo, isso vai desde o diretor até a pessoa lá que está na linha de frente, lá no suporte, entendeu? Todos têm que entender o ciclo de trabalho, tá? E aqui eu digo que às vezes peca o desenvolvimento peca muito nisso, porque o desenvolvimento está apegado a questões de código e coisa assim, e sopa de letrinha e aquela coisa, mas não para um momento para chegar a dizer, não, ó, tá errado isso. Tô tendo retrabalho aqui, ó. Onde é que tá o retrabalho que eu botei? Tô tendo retrabalho. Tá errado o ciclo, tá errado, tá? E muitas vezes quem vai ter que provar isso vai ser o desenvolvimento, vai ser o gerente da equipe, o gestor, enfim, tá? Ou a própria equipe no todo, certo? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que fazer uma analogia na questão do desenvolvimento de software com uma indústria que fabrica um produto seriado, certo? Fabrica um celular, por exemplo. É a mesma coisa. Quem manda na empresa, tá? É a produção. A produção parou, a produção está dando pepino, está dando retrabalho, o custo está na produção. Numa empresa de desenvolvimento de software, a produção é onde? É o desenvolvimento, certo? Então, aqui muitas vezes está o pecado, tá? De não conseguir mostrar os números, não conseguir, sabe, provar que o negócio está atravessado e tem que mudar, beleza? Definir um processo mínimo para garantir os testes, tá? Aqui não é testes mínimos, tá? É definir um processo mínimo, ter um processo, tá? Nem que seja assim o processo. O Diogo terminou o desenvolvimento e agora o Diogo vai passar para o João testar. E se o João não der ok, não vai para o cliente. Tá? Isso é o processo mínimo. Não digo aqui fazer um monte de documentação, um monte de coisa arada e ciclos daqui, ciclos... Não. Tá? Processo mínimo. Tá? Ter claro o custo de horas barra dias, né? Horas ou dias, para garantir este processo mínimo. Tá? Por quê? Porque com base nisso, você tem como dar também o teu prazo de entrega, tá? Não ser mais o prazo do comercial. O comercial enxergar isso, tu conseguir mostrar para ele e dizer, ó, se a gente tem 10 horas para desenvolver um requisito aqui, dessas 10 horas vai se gastar aproximadamente 1 hora para testar. Então nós temos 11 horas do processo. Mas se voltar e tem coisa, então bota mais um 10% de margem de erro, certo? Então, eu não estou dando aqui uma receita de bolo, eu só estou fazendo uma analogia, tá, galera? Não quer dizer que tenha que ser assim, eu estou dando ideias, tá? Provar para o comercial e a gestão da empresa a importância disto. A partir do momento que tu começa a ter o processo definido, nem que seja um processo mínimo, começa a saber o número de horas, o custo disso, porque no nosso setor é horas, tá?
horas. Obviamente, existem outros custos envolvidos, mas nessa questão é horas, horas de trabalho, tá? Só saber disso. Juntar com o que é gasto com retrabalho, certo? Eu duvido se na tua empresa não vão te escutar. Ainda mais se o retrabalho representar um valor realmente significativo, tá? Que é o que acontece. E o principal de todos, o último, tá? Aplicar em doses homeopáticas aos clientes. Então, por exemplo, assim, ó, o que que eu quero dizer com isso? Tu tá numa empresa que o método que tá acostumado é o Go Horse ali, faz, tem que liberar, libera, e é isso aí, paciência, tá? Daqui a pouco tu começa a mudar o processo, não, para eu conseguir agora fazer as coisas, eu tenho um tempo mínimo, tem isso, tem aquilo, né? Agora eu não vou mais liberar, faz hoje a alteração, libera em seguida. Não, a alteração vai ser feita hoje, eu vou liberar daqui 2 dias somente, tá? Isso você vai ter que aplicar em doses homeopáticas aos clientes. Por quê? Porque se justamente tu tem na tua empresa essa preocupação, aqui ó, libera senão o cliente cancela, tá? Tu vai gerar estresse, tá? Vai gerar estresse entre cliente, vai gerar estresse entre empresa, então tem que ir aos poucos, né? Pega um cliente lá que não reclama, que não costuma reclamar muito, começa a aplicar nesses primeiros. Tem cliente que é muito chato, toda hora xarope, não sei o quê, começa a dar uma apertada, começa a dizer para ele também, ó, fulano, nós estamos tendo retrabalho por causa dessa tua pressa aí, cara. Temos que, né? Mas eu sou desenvolvedor, eu sou o cara que está no processo, eu não lido com o cliente. Beleza? Comercial, comercial. Por isso que eu digo, o processo da liberação de versão envolve toda a empresa, tá? Então, assim, conversa lá com o cliente, ó, né? Convence o cara é mó chatão lá, vamos tentar botar um pouco de ordem na casa, tá? Como a gente às vezes brinca, né? Não é fábrica de salame, né? Bota carne de um lado e sai a linguiça do outro. Então não é assim, cara, desenvolvimento de software, tá, gente? Então é mais ou menos isto, tá? Ah, eu vou dar uma recapitulada rapidinho. Então a gente tem o ciclo, né? Parte do cliente usuário, demanda erros, customizações, sendo trabalhadas, gera-se uma versão de testes, passa para o teste, se tiver ajustes e correções, volta para o teste, fica nesse ciclo, tá tudo ok, volta para a produção e tudo se repete, tá? O processo não é simples, existem vários medos e fatores envolvidos, né? Alguns problemas que são, digamos, os principais e como podemos minimizar isto, tá? Agora eu vou trazer um caso real da minha empresa, tá? Que é no caso da Logo System aqui, ó, tá? Caso real. Então agora eu vou sair aqui um pouco do, né? Não vou estar mais falando em cima do PowerPoint, né? Se eu botasse um PowerPoint aqui, metade dos inscritos já ia embora. Ai, meu pai do céu, tá, enfim, do Scalibral, né? Agora o negócio é moderno, né? Usar um negócio mais moderno. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo real da minha empresa, tá? Então lá, a minha empresa tem mais de 20 anos, desenvolve ERP para a indústria, tá? A gente tem 3 produtos. Um ERP que é focado em indústria de vestuário, confecção, outro focado na indústria do metal mecânico e outro focado na indústria de construção civil. Basicamente, os 3 ERPs são os mesmos, tá? Parte de gestão, né, financeira, essa parte aí é tudo igual, é compartilhada entre todos, e basicamente o que muda entre um ERP e o outro é a questão produtiva, né, que é diferente entre esses 3 setores, tá? E a parte comercial também é um pouco diferente, tá? Bom, ah, por muitos anos a gente trabalhava assim, tá? Nesse método aqui. Cadê o Go Horse aqui? Go Horse. Até esqueci aqui, ó. Né? A gente trabalhava no Go Horse. Go Horse. Vamos escrever aqui. Né? Então, o que que acontece? Ah, a gente tinha muito medo de perder o cliente. Tá? Então, isso aqui, nós trabalhávamos no Go Horse,
porque tínhamos medo de perder o cliente. Pouca clientela, empresa começando, e tinha que fazer, cliente pediu, tem que fazer, tem que liberar e assim vai, tá? Isso aqui é uma coisa que eu digo com propriedade, eu converso com outros empresários, né? É padrão, tá? Isso aqui é meio que padrão, beleza? Tirando hoje em dia que tem essas empresas, né? Eu venho de uma época que não se falava em startup, não se tinha investimento, era o teu suor basicamente fazia empresa. Então, assim, toda empresa era uma empresa clássica, né? Hoje, com startup, às vezes o cara não tem essa preocupação porque o cara lá criou um negócio e tem lá um investidor botando dinheiro, mas se tu também não mostrar resultado logo pro investidor, daqui a pouco perde o investidor. Então, tem, tem, tem suas analogias, vamos assim dizer, tá? Mas vamos falar de empresas clássicas aqui para ser o mais parecido possível. Então, o principal medo, perder o cliente, perder o contrato, tá? Então o cliente ligava, estava com problema, arruma, libera. Cliente ligava, tinha uma customização para fazer, vai entrar um troquinho, um dinheirinho ali a mais, tem que fazer, libera. E assim ia, tá? Existem empresas que têm, por exemplo, o mesmo tempo de mercado que a minha, tá? Ou até mais, e ainda trabalham assim, por exemplo. Tá? Então, isso é algo muito crítico, tá? Dá para melhorar muito isso. Tá? Ah, acontece que a gente ficou uns 10 anos trabalhando assim, tá? Até mais, uns 12, tá? 12 anos. Base de clientes aumentando. E a bagunça, tá? A bagunça aumentando junto. Aqui, ó. Certo? Porque daí o que que acontece? Tu tá no vício, trabalhando daquele jeito. Teoricamente, tu já não tem mais aquela preocupação de perder um determinado cliente, né? Porque tu já tem uma base maior de clientes. Porém, tu continua no vício. Tu continua ali, go horse, faz, libera, e assim vai. E a base aumentando e automaticamente a bagunça aumenta, porque aumenta o retrabalho, aumenta os bugs, e por aí vai, tá? Quem trabalha com produto padronizado, como no meu caso, como eu citei, então, por exemplo, assim, vamos pegar, por exemplo, um módulo que é comum a todos os 3 produtos que eu tenho, né? Módulo financeiro, que é comum. Aí, o meu sistema é padrão, então todo mundo recebe. Se eu alterar para um cliente, fizer uma customização, vai para o outro cliente. Digamos que tem um cliente lá que tem uma customização lá, que é um tanto específica, tem que criar um parâmetro novo. Aí tu cria um parâmetro, vai ativar só naquele cliente lá, a princípio. Porém, o programa não é testado de acordo, né? É testado a funcionalidade do cliente que ele solicitou, vamos dizer. Então até tem um teste lá, que daí tu entra nessa questão que eu coloquei aqui em cima, né? Processo de teste mínimo ou até inexistente. Então às vezes chega até ter um teste, tá? Porém o teste só testa aquela adequação que tu fez. Daí ele vai estar lá com o parâmetro que tu criou específico daquele cliente, vai testar, tá tudo ok, beleza, libera. Aí vai para os outros clientes e começa a dar erro. Por quê? Porque não foi testado, não se teve o tempo de validar se o que já estava funcionando, da forma como estava funcionando, se aquele parâmetro estivesse desativo, estaria realmente funcionando, né? Estaria apresentando o resultado que realmente deveria apresentar. Aí tu começa a ter problemas, né? Então, basicamente, é isso que costuma acontecer nas empresas, né? Libera a versão, tu adequa algum cliente, vai para o outro, começa a dar problema. Aí tu começa a ter vários problemas, começa a ter a síndrome da troca de versão, o retrabalho, alta incidência de erros e maior chance de algum cliente cancelar. Porque daqui a pouco tu começa a ouvir o cliente dizer assim, pô, toda hora que sai uma versão, tem erro? Não, vou procurar outro, tô cansado. Eu quero um programa estável aqui, ó, parou de funcionar aqui, minha emissão de boleto parou de funcionar porque tu fez uma alteração lá que era para atender o banco do Brasil e eu que trabalho com Caixa Econômica parou de funcionar, né? Então, isso aqui, tá, é um caso real, tá, galera? Aí o que que acontece, tá? A gente
começou a dizer assim, não, nós vamos ter que mudar isso aí, não dá mais. Não dá mais de trabalhar assim. O que a gente começou a fazer? A gente começou a trabalhar semanal. Versão semanal. Certo? Antes a versão não tinha dia e hora, né? Aqui não tinha dia e hora, né? Até vamos botar aqui, ó. Versão sem dia ou hora. Passamos para a versão semanal, tá? O que aconteceu aqui quando fomos para a versão semanal? A gente começou a ter uma garantia melhor nos testes, tá? Testes melhorado. Pequenas alterações, né? Pequenas alterações já não apresentavam mais problemas. Pequenas adequações não apresentavam problemas. Então, pequenas adequações, a gente não tinha mais problemas com pequenas adequações e começou a se diminuir o retrabalho, né? Redução do retrabalho. Redução, né? Redução do retrabalho. Enfim, galera, eu tô fazendo aqui o vídeo, então se ficar alguma coisa errada, não me critiquem, tá? Valeu? Né? Bom, começou a reduzir o trabalho. Consequentemente, começa a reduzir custo, começa a sobrar mais tempo para te trabalhar coisas maiores, melhores, começa a sobrar tempo para te desenvolver coisas que os clientes não pediram, melhorias que tu quer implantar no teu produto, tá? Então a gente começou a trabalhar a conversão semanal. Ó, a empresa é de 2002, então bota 12 anos, seria por volta ali de 2014, 2015 que a gente começou com essa versão semanal. Aí só que nós tínhamos ainda alguns problemas. Então, por exemplo, assim, ó, se tivesse uma alteração muito grande, nós tinha que separar o fonte e deixar ali meio que em stand-by e tal, para ir numa próxima. Aí, às vezes, acontecia daquela alteração maior, dá problema, né? Porque ainda o teste não conseguia abarcar a questão das funcionalidades maiores. Ela conseguia validar o cliente, mas não conseguia validar, digamos, no geral, né? Ou se fosse algo que tivesse mais parametrizações, mais modos de funcionar, tá? Aqui nós já começamos a ter problema com o cliente, né? Cliente reclamando, pô, uma semana para me liberar, é, é muito tempo, preciso para amanhã, não sei o quê, enfim. Quem entrou na jogada aqui? O comercial, tá? Apesar de eu ser um dos proprietários da empresa, nós somos em 2 sócios, tá? Eu tinha muito o medo do perder o cliente, mas o meu sócio tinha mais medo ainda do perder o cliente, tá? Aqui, para a gente conseguir começar a implantar isso, eu tive muitos embates com o meu sócio, porque o meu sócio mesmo tinha muita restrição, muito receio de a gente começar a procedimentar dessa forma, porque na visão dele, ele achava que nós ia começar a engessar o processo demais, certo? Então, assim, mesmo eu sendo dono, eu tive que mostrar para ele os números, quanto a gente gastava de horas, tudo isso aí, pegar o pessoal do desenvolvimento, e eu trabalho diretamente no desenvolvimento. Meu sócio, ele já é mais comercial, ele é responsável pelo setor de suporte e comercial. Então eu chegava para ele e dizia assim, Marcos, olha lá o pepino que tá dando, porque a gente liberou aquele negócio daquele jeito lá. Então assim, talvez não era melhor ter esperado, talvez não era melhor. Então, assim, eu também tive dificuldade. Então, é o que eu digo, o pessoal às vezes pensa assim, não, mas tu é dono, é mais fácil de implantar. Não, pode ter a mesma dificuldade. Tu pode conseguir implantar isso de forma fácil se for dono único e não tiver esse medo aqui, ó, de perder cliente, tá? Aí beleza. Mas é uma coisa que você tem que
trabalhar. Se tu tem essa questão dentro da empresa, e tem muitas empresas que têm essa questão aqui, você tem que trabalhar isso. Então é algo difícil, tá? Não é simples, não foi simples colocar a versão semanal. Aí beleza. Aí, depois de um tempo, a gente ficou o quê? 1 ano, 1, 2 anos mais ou menos trabalhando na versão semanal, a gente passou para a versão quinzenal, tá? A cada 15 dias, né, cada 2 semanas, girava versão cada 15 dias, certo? E consequentemente, tudo aqui já foi melhorando, né? O teste foi melhorando, a reclamação do cliente o cara já estava acostumado com 1 semana, passou para 15 dias, tá? Praticamente a reclamação não teve ainda algum outro que reclamou, aumentaram mais ainda o tempo da versão e tal, não sei o quê, mas tipo, a proporção, se digamos a chiadeira era, eu nunca parei para mensurar, mas com certeza eram 50% que reclamou quando a gente botou no semanal, tá? Para a versão de 15 dias, você já reduziu com 10%, tá? Então, por quê? Porque aplicar em doses homeopáticas, né? Você vai acostumando, acostume o cliente, acostume o usuário, tá? Então, isso levou uns 2 anos, aproximadamente, para a gente chegar na versão a cada 15 dias. Então, nós estamos falando de 2014, 2015, bota 2017, mais ou menos, e em 2019, daí eu lembro bem, porque foi um pouquinho antes da pandemia, a gente passou a trabalhar com a versão mensal, que é o que a gente trabalha hoje, né? Então aqui, vamos botar aqui 2014, só para botar um histórico aqui, 2017 aproximadamente, e aqui 2019, versão mensal. Tá? A partir da versão mensal aqui, hoje, para nós, é o ideal, certo? Para o nosso contexto, a gente chegou nessa questão aqui, é o ideal. Poderia talvez ser passar para 2 meses? Poderia. Mas hoje, para o meu negócio, é ideal. Então, aqui não existe, como eu disse, uma receita de bolo, né? A gente foi testando. Antes era bagunça, né? Desde 2002, vamos botar assim, ó. Para fins de história. Não, tirar daqui, né? Vou deixar mais organizado aqui, né? Vamos lá. Então, 2002, desde a criação da empresa, era assim. Passamos para a versão semanal, olha só quanto tempo, né? E conseguimos aos poucos chegar na versão mensal, que para nós é o nosso ideal, tá? Ideal. Agora, para você, né? Bota aí nos comentários qual seria o teu ideal na tua empresa, no teu modo de trabalho, né? No teu tipo de produto, certo, galera? Isso aqui seria é o ideal para nós, tá? Agora eu vou falar mais algumas coisinhas antes de concluir, já estou quase concluindo aqui, sobre essa questão. Como é que a gente resolve bugs, né? Acontece bugs. A gente hoje considera que a gente já tem um processo bem maduro de desenvolvimento, tá? Então, assim, primeira coisa, bugs é praticamente zero, tá? Com a versão mensal, a gente praticamente eliminou o bug. O bug hoje quase não existe. Hoje, geralmente, o bug que a gente tem é o bug de processo, não é de erro da aplicação. Tipo, vai dar lá uma janelinha vermelha lá com SQL error, não sei das quantas, ou lá um null pointer, lá, access violation, que é muito comum no Delphi, por exemplo. O que nós vamos ter talvez de erro aqui é erro relacionado ao processo do cliente. O cliente pediu uma customização, se entendeu de uma forma e foi desenvolvido, não era exatamente, né, algum ponto ficou falho na regra do negócio. Então, no geral, é isso que temos de bug. Esse tipo de bug, tá? Se for um bug num requisito que não trave o sistema, né, que não gera um problema crítico,
ele vai ser corrigido dentro da versão do mês. Ele né? Se estamos na versão de março agora, hoje estou no 30 de março, inclusive, a versão sai na segunda-feira, depois vou mostrar isso aí. Mas o que que acontece? Isso aí vai ser corrigido para a versão que vai ser final de abril, tá? Vamos dizer que é uma customização legal que foi feita na parte de notas fiscais, tá? Para aquele cliente específico, porque no KNAI dele tem uma regra lá que não se aplica a todo mundo e a gente foi obrigado a customizar, porque senão o cara, a partir desse mês, não ia conseguir mais emitir a nota fiscal dele. Vamos dar um exemplo. E o sistema não atendia aquela regra específica. Liberou e deu bug, tá? Esse a gente acaba corrigindo e libera uma versão em seguida, né? Corrige a situação daquele cliente, faz um teste ali para ver se realmente ficou correto e libera, porque daí é tratado como algo crítico, tá? Isso não espera um mês para ser liberado, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Por algum motivo, saiu um erro e travou lá a emissão de ordem de produção. Pô, é um negócio crítico no sistema, cara. O sistema é gestão de produção e não está mais emitindo ordem de produção. Tem que corrigir também. Então, acaba sendo corrigido de forma rápida para liberar, tá? Mas como eu disse, esse tipo de situação não tem mais ocorrido. O que eu tenho ocorrido às vezes é um erro relacionado à regra de negócio, porque tu reduz bastante, tu deixa teu processo de produção do teu software, né? Com testes, dá o tempo certo às coisas, você vai diminuir essa questão de bugs de código, né? Essa situação você vai diminuir. Então, falando um pouquinho mais de como a gente trabalha. A gente trabalha com a versão mensal. Como é que a gente separa a nossa versão? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu abrir o calendário aqui para ilustrar. Então, nós temos aqui o calendário de março aqui, tá? Eu consigo abrir grande ele aqui, peraí. Não sei nem como é que abre grande, ajustar data e hora? Não, peraí lá. Enfim, não sei como é que abre grande o calendário, nem sei se dá. Tá, mas vamos lá. Temos o calendário aqui de março, certo? Como é que funciona? A gente trabalha semanal para liberar a versão no final do mês. A gente libera quando? Sempre na última segunda-feira do mês. Eu tô com a câmera na frente do calendário. Deixa eu ver se eu pego um calendário na internet, porque eu não sei abrir o calendário grande. Calendário de março de 2025. Era esse para ilustrar aqui, ó. Temos um calendário aqui bonitão, aqui, ó. Calendário. Isso aí, um calendário. Opa. Ó, esse aqui tá mais legalzinho, tá? Então aqui, ó, temos o calendário de março de 2025, certo, galera? Quando é que a gente libera a versão? Esse calendário não gostei, vamos pegar outro. Eu quero a segunda-feira. Cadê a segunda-feira, cara? E esse aqui tá legal. Não, não tá legal. Pô, tô apanhando pra calendário aqui. Segunda fica aqui no começo. Eu não gosto quando a segunda tá aqui no começo, mas enfim. A gente libera a versão na última segunda-feira de cada mês, tá? Então agora em março a versão vai sair dia 31. Na realidade, a versão de produção ela já saiu. Ela saiu na sexta-feira, dia 28, tá? Prontinha, tá? No dia 31 é que ocorre o deploy. O deploy vai ocorrer, no caso, na madrugada. Eu tô gravando hoje, domingo. Então, na madrugada de segunda, às 3 horas da manhã, vai ocorrer o deploy em produção. O dia 29 foi liberado, é colocado dentro do repositório, tá? Tudo que está em ambiente nosso, da empresa, tá? Vai atualizar exatamente às 3 horas da manhã da segunda-feira, tá? E aquele cliente que tem infraestrutura própria, que ele tem um sistema implantado dentro da infraestrutura dele, aí é atualizado dentro dessa semana que vai passar aqui, conforme ele definiu lá na regra dele, tá? Tem clientes que não deixam, às vezes, o servidor ligado à noite, então atualiza meio-dia, mas é dentro dessa regra. A gente só não permite que os clientes atualizem na quinta e sexta, porque se der um pepino, ou final de semana, né? Se der um pepino, a gente não vai estar disponível para atender. Então ele vai ter entre segunda até terça para atualizar, ou às vezes ele deixa até para outra semana, mas é um negócio do cliente que definiu assim,
tá? A gente trabalha assim. Então, como é que funciona o desenvolvimento? O desenvolvimento começa na última semana do mês anterior e vai indo, né? Então, no caso aqui, começou em fevereiro, e vai indo, certo? Vai seguindo, e dia 28, né? Dia 28 não, na última sexta, que precede a última segunda-feira do mês, tá? É gerada a versão de produção e na segunda vai realmente para os clientes, tá? Dentro desse processo, como é que funciona? Foca em fazer as alterações maiores, já se inicia as alterações maiores no que lidera a versão, por exemplo, aqui, ó, no dia 31, tá? Agora, na segunda-feira, já começou a produção do desenvolvimento de abril, certo? Então, ali começam as alterações maiores. Começam as alterações maiores, se trabalha mais ou menos 2 semanas em alterações maiores, já se gera uma versão de testes, vai para o teste. Nesse meio tempo, se trabalha em alterações menores, o teste já está testando o que foi liberado, vai dar o reporte se tem problemas ou não. Nesse meio tempo também é corrigido o que o teste reportar. E na última semana, que temos disponível, digamos, o que precede a liberação da versão, o teste vai. O desenvolvedor vai fazer as correções, últimas correções finais, não se faz alterações maiores, no máximo alguma coisa muito mínima, tá? E é dado suporte ao teste para garantir que tudo que o teste é, testou não tenha mais algo para ser corrigido, tá? Ah, Diogo, mas daí pode ser que a equipe fique ociosa. Pode, mas se ocorrer isso, o que que a gente faz? O fonte já é liberado antes, o fonte, tá? O fonte acaba sendo liberado antes, tá? E o desenvolvimento antecipa um pouco as novas alterações para o próximo mês, tá, galera? Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. Então, eu trabalho semanal, sendo que a última segunda-feira do mês é onde a versão vai para o cliente exatamente, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu coisa. Então, deixa eu botar aqui. 2 primeiras semanas, né? Então, eu trabalho, eu considero sempre 4 semanas, né? São sempre consideradas 4 semanas. Então, são consideradas 4 semanas, 2 primeiras alterações, alterações maiores, vai para o teste, 2 últimas alterações menores e suporte ao retorno do teste, tá? Então é isso. O que que acontece? Na última sexta-feira, que precede a segunda, é gerado a versão final e o deploy em produção é realizado na segunda. Então, esse é o processo que eu utilizo na minha empresa, tá? Hoje esse processo não tenho mais o problema da síndrome de troca de versão, que isso era um problema sério, tá? Porque tanto tinha clientes que ficavam preocupados que ia cair uma versão nova, como a gente ficava preocupado também, tá? Aumentou bastante a qualidade, sobrou mais tempo para a gente desenvolver outras coisas, faturar mais, porque daí sobra também mais tempo para você vender novas customizações para os clientes, tá? E todo mundo fica mais tranquilo, né? Todo mundo fica mais tranquilo. O que mais eu poderia completar aqui? Me deu um branco, galera. Eu odeio quando estou gravando e me dá
branco. Bom, galera, cortei o vídeo aí porque me faltou a memória aqui no. Como eu disse, não gosto quando acontece isso. Vamos lá. O que eu queria falar é o seguinte: sobre as correções, por exemplo, se eu tiver que fazer uma correção, como é que fica o fonte? Porque está sendo trabalhado no fonte do mês já, digamos, para próximas alterações, e digamos que surge aquela coisa urgente ali que eu citei, por exemplo, é uma alteração legal que precisa ser feita, ou deu um bug numa questão crítica que o sistema vai parar. O que a gente faz? A gente hoje, o nosso repositório de, de fonte é o GitHub, né? A gente trabalha com o GitHub. Então, o que acontece aqui? Claro, se você procurar ali Logosystem Sistemas e ERP, não vai achar esse repositório, porque isso aqui é privado, né? Pois bem, como é que a gente trabalha? A gente tem dois branches principais aqui, tá? Que é o Mine e o Latest, certo? Bem dizer, a gente trabalha sempre no Mine, obviamente a gente cria branches do Mine aqui com o que a gente está fazendo, tá? Mas tudo vem pro Mine, tá? Isso é a versão que está sendo trabalhada no mês. Então, por exemplo, agora vamos começar a trabalhar abril, é tudo em cima do Mine, tá? Quando chega a, na semana para liberar a versão daquele mês, o que é feito? É feito um pull request, jogando tudo que está no Mine pro Latest, tá? Então, o Latest é a nossa versão, tá? Se a gente precisar trabalhar qualquer coisa urgente, a gente vai alterar aqui no Latest e vai compilar essa versão de novo para o cliente, certo? Daí depende da alteração. Por exemplo, se eu alterar uma coisa aqui no Latest que não foi alterada ainda no Mine, aí eu faço depois lá o cherry pick lá e puxo o commit para dentro do Mine também, para ter a correção lá no Mine, para não ter que fazer duas vezes, né? Agora, às vezes acontece de ter que fazer duas vezes, de ter que alterar no Latest e também ter que alterar no Mine, porque por algum motivo foi numa rotina que está sendo mexida outra coisa, e não dá para simplesmente fazer o merge ali do fonte, porque, né, aí tem que fazer a correção, aí digamos, gerou um retrabalho, tá, galera? E a gente gera as releases aqui, né? Então, gera as releases, né? Com a versão do mês baseado no Latest, tá? Então, aqui eu gerei a última release aqui, a 3733, né? Eu tenho todo o fonte original aqui salvo. Então, também, se eu precisar fazer uma comparação de alguma coisa que também saiu errado de uma versão para outra, eu também tenho condições de fazer isso, tá? Então, é a forma como eu controlo o meu fonte aqui na empresa, tá? Se eu precisar, então, fazer uma alteração urgente, a gente trabalha no Latest, né? Trabalha em cima do Latest. E na versão do mês, a gente está trabalhando sempre em cima do Mine, né? Os branches sempre em cima do Mine. Tá, pessoal? Então é isso. É isso, galera, que eu queria mostrar aqui, né? Para tentar dar ideias aí de como vocês podem trabalhar, tá? Tem uma outra questão também. Se for trabalhar uma alteração grande, Diogo, tem alteração que pode levar mais de um mês para fazer. Por exemplo, eu posso começar nesse mês e ela é uma alteração muito grande e vai ir para o mês seguinte. E pode ser, às vezes, uma função concorrente que tenha outras adequações no meio. Como é que você faz? Aí está mais relacionado ao processo produtivo da empresa, né? Eu teria que daí fazer um vídeo aqui mostrando como é que eu trabalho no desenvolvimento. Mas, em resumo, a gente acaba liberando essa adequação dentro do sistema, tá? Porém, ela fica bloqueada, tá? É uma questão nossa de como a gente controla isso. Ela fica bloqueada até ela estar completa, para não acabar travando um determinado fonte e não permitir que seja possível liberar uma versão, né? Então a gente trabalha mais ou menos assim. Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu tentei ser o mais claro possível aqui, descontraído, enfim. E bote aí nos comentários como é que a sua empresa trabalha. Se você tem dificuldade, às vezes trabalha ali, tá meio que no go horse ali, tem dificuldade de levar isso para gestão, para mostrar isso, né? Quem sabe eu posso dar dicas aí para galera aí
tentar chegar, como convencer um gestor. Eu sou gestor, sou bem cabeça dura também, tá? E às vezes eu também sou difícil de aceitar algumas coisas. Então, quem sabe posso estar compartilhando também com a galera que não tá nessa posição, formas de resolver isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, curtir, e é isso aí, fui.